Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Eu fui um homem que guardei a fé em todos os momentos. O Senhor é misericordioso e bom, mas a sua ira é colossal para os que zombam dele e idolatram deuses falsos. Pela sua graça, fui coberto por seu amor. Tudo que lhes contar aconteceu na redenção da minha vida, da minha família e, consequentemente, do meu povo, mostrando o significado de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprovação na minha adolescência e perseverança na fé, resultando em frutos de humildade e sabedoria. Assim como fui amado por Deus, amei aqueles que me humilharam, aqueles que me machucaram e me humilharam. Sou da descendência da aliança de Deus para com Abraão, amado por meu pai, odiado por meus irmãos. Eu era um pastor de ovelhas, obediente, prestativo e virtuoso, porém meus irmãos tinham inveja e odiavam-me. Meu pai tinha várias mulheres e filhos. No entanto, eu e minha mãe éramos privilegiados, principalmente porque nasci na época de sua velhice. Com os meus 17 anos, comecei a ter vários sonhos que eu não sabia interpretar. Meu pai achava incrível, considerava um dom de Deus. Meus irmãos zombavam de mim. Lá vem um tal sonhador. Contei-lhes 2 sonhos. Em um, eu estava atando feixes no campo, e os feixes dos meus irmãos se inclinavam-se sobre o meu. No outro, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Meu pai me repreendeu. Meus irmãos acendeu a chama da raiva e da inveja no coração deles, a ponto de desejarem matar-me. Passado um tempo, meus irmãos foram sequer apacentar as ovelhas. Meu pai pediu-me para trazer-lhe notícias deles. Saí do Vale de Hebron até Siquém. Logo após, caminhei até Dotã. Quando me viram chegando, conspiraram para me matar. Meu irmão mais velho, planejando me salvar, convenceu-os a me jogar em uma cisterna sem água, para depois me tirar dali. Inicialmente, quando cheguei, eles tiraram de mim a túnica talada de mangas compridas, aquela que havia ganhado meu pai com tanto amor. Inicialmente, não entendi. Quando me jogaram na cisterna, supliquei que me tirassem dali. Como alguém que deveria me amar, me proteger, planejava me matar. Quando me tiraram daquele lugar horrendo, fiquei aliviado por alguns instantes, mas petrificado quando vi ismaelitas entregando 20 ciclos de pratas para meus irmãos. Então, molharam minha túnica de sangue para enganar meu pai, falando que uma fera tinha me devorado. Enquanto ia levado para o Egito como escravo, pensava na dor de meu pai, crendo que havia morrido. Sendo o filho preferido de meu pai, fui desprezado, humilhado e injustiçado por meus irmãos, que me venderam por 20 ciclos de prata. Da mordomia da casa do meu pai para a mordomo da casa de Potifar, o comandante da guarda de Faraó. Aprovei a Deus que Potifar entregasse tudo que lhe pertencia para ser administrado por mim. Eu era um homem bonito, formoso, e isso fez a mulher do meu senhor despertar interesse por mim. Certo dia, quando Potifar saiu de casa, sua mulher me agarrou, puxando-me para a cama. Consegui fugir a tempo, deixando minha roupa nas mãos dela. Ela me acusou de ter violentado-a, sendo preso imediatamente. Na prisão, o carcereiro, vendo que o senhor era comigo, confiou-me todos os presos e já não tinha com o que se preocupar. Desanimado, orei e clamei a Deus por misericórdia. Chegaram na prisão o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Os dois tiveram 2 sonhos. Em 3 dias, o copeiro-chefe seria reintegrado no seu cargo. Já o padeiro-chefe seria executado por Faraó. Os sonhos que meus irmãos zombavam, agora eu era capaz de interpretar. Acontecidas essas coisas, o copeiro esqueceu de mim. O Senhor me tirou da casa do meu pai, ainda sendo comigo na terra estranha, e me abençoou na casa de Potifar e na prisão. Uma reviravolta impressionante. Após 2 anos, Faraó teve 2 sonhos, e não houve que eu os interpretasse. O copeiro lembrou-se de mim e dos sonhos que havia interpretado. Que surpresa! Naquele dia, acordei com a ordem de Faraó. Deveria vestir minha melhor roupa e me apresentar no salão real. Era perceptível a perturbação de Faraó. Então, contou-me os 2 sonhos. Iriam ocorrer 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, seguidos de 7 anos de fome. Ouvindo essas coisas, Faraó designou-me como governador-geral do Egito. Passados 7 anos de fartura, começaram-se os 7 anos de fome, onde a terra não produzia frutos, e todos passavam por minhas ordens para comprar comida. Quase não acreditei quando vi meus irmãos, aqueles vindo em minha direção. Aqueles que me desprezaram, me humilharam e forjaram minha morte, estavam em minha frente. Testei-os de várias formas, inclusive mandando trazer meu irmão caçula para ver se fariam o mesmo que fizeram comigo.
Quando preferiram se entregar em vez do menino, percebi a real mudança no coração deles e perdoei-eles. Mandei trazer meu pai e toda a sua casa para um lugar onde não iriam passar fome, na terra de Gósen, que estariam perto de mim. Fui tomado de forte emoção ao rever meu pai. O Senhor foi misericordioso e fez uma reviravolta impressionante na minha vida, proporcionando-me reconciliar-me com os meus irmãos e poder abraçar meu pai novamente. Da minha adolescência até a minha morte, deixei uma herança de fé, obediência e perdão. Morri no Egito na idade de 110 anos. Em vários momentos, fui provado. Quando meus irmãos me venderam, fui humilhado. Mas aprovado na casa de Potifar, até a acusação caluniosa de sua mulher, sendo jogado imediatamente na prisão. Deus nunca me desamparou e fui exaltado como governador do Egito. Mesmo na terra dos pagãos, o Senhor me usou para ser sal da terra e luz do mundo. Terra herdada de Deus, na terra dos egípcios, e até hoje sou lembrado pelos grandes feitos que o Senhor fez na minha vida. Deixei um legado de fé, pois não busquei a glória momentânea que o mundo traz, mas sim a vida eterna, como é o eterno e glorioso Salvador. Quem sou eu? Por quanto tempo vocês vão ficar oscilando em dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém outros ídolos são deuses, sigam-nos. Vivi milagres tendo fé em Deus. Minha missão na terra foi denunciar a idolatria do povo hebreu, que se desviara adorando falsos deuses. Neste tempo, um rei e rainha idólatras reinavam sobre Israel. A rainha, sendo fenícia, influenciou o rei e o povo a adorarem falsos deuses. Fui ao palácio do rei para anunciar a seca devastadora como punição da idolatria. Tendo dito isso, a rainha ansiava em matar-me. 3 anos se passaram e os animais não encontravam mais pasto nem água. Confiantemente viajei a Sarepta como Deus havia ordenado. Quando cheguei à cidade, Deus me descreveu uma mulher que me daria alimento. A mulher de recursos escassos tinha apenas um pequeno punhado de farinha e um cântaro de azeite. Profetizei a mesma. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela, tendo acreditado, fez um pequeno bolo para mim. Enquanto o bolo assava, ela foi conferir o cântaro que milagrosamente transbordava e a vasilha que estava repleta de farinha. Dias depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. Tendo o filho morto nos braços, contou-me lamentando o acontecido. Clamando, tomei o menino nos braços e pedi à mulher que nos deixasse a sós. Estirei-me por cima do menino. Milagrosamente, o menino voltou à vida. À noite, Deus me revelou que eu deveria me apresentar ao rei. Na metade do caminho, eu encontrei o servo do rei e ordenei: diga ao rei que estou à sua espera. Confrontei o rei anunciando: encontre-me no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal. Quando cheguei no Monte Carmelo, cortamos os bois e os colocamos sobre a lenha. Sugeri: invoquem o nome de Baal e invocarei o nome do Senhor, o qual responder com fogo, esse será Deus. Ao que afirmaram: é boa esta proposta. Os primeiros a fazer sacrifício foram os 450 profetas de Baal, que se cortavam enquanto dançavam em frente ao altar, em frente à estatueta. Porém nada acontecia. Ao meio-dia comecei a caçoar deles. Baal deve estar dormindo, meditando, no banheiro ou até mesmo viajando. Vocês terão que acordá-lo. Tempos depois havia chegado a minha hora. Cortei o boi e construí um altar, com 12 pedras em homenagem às 12 tribos de Israel. Além disso, mandei colocar em 12 cântaros cheios de água na fossa. Orei. Desceu fogo do céu. Os que ali estavam clamavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso fez com que a rainha perseguisse e matasse parte dos profetas de Deus. Escolhi um sucessor e andamos juntos por muito tempo. Quando eu estava perto de morrer, anunciei que ele poderia fazer um pedido. E ele pediu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Anunciei que se ele me visse enquanto partia, o pedido seria concedido. Eis que um carro com cavalo de fogo, com cavalos de fogo, nos separou. Meu seguidor, me vendo, clamava: meu pai, carruagem e cavaleiros de Israel, quem sou eu?
Senhor Deus, quero agradecer-te. Minha vida, escrita por ti, teve reviravoltas e problemas sem uma iminente solução, mas evoluiu integralmente de acordo com os teus propósitos. Em todos os meus dilemas e apreensões, eu pude ver tua soberana providência e confiar que sempre estive em boas mãos. Relembrarei, nesta oração, o que já vivi, para o louvor da tua glória. Como tu quisestes, eu nasci por volta de 60 anos após o decreto de Dario I, o Grande, e eu cresci, enquanto nosso povo era oprimido pelos persas, porque tínhamos pecado contra ti. Após algum tempo, o novo rei deu uma enorme festa para toda a população. Simultaneamente, a mestriz também estava dando uma festa, mas teve de ser destituída do cargo porque ignorou uma ordem real. Então, iniciou-se a procura por alguém que reocupasse seu posto. A fim de cumprir os teus desígnios, tu me pusestes entre as 400 concorrentes, introduzidas ao serralho do soberano. Lá, trataram-me especialmente bem. Hegai, movido pelo Senhor, tanto se agradou de mim que apressou-se em dar-me ungüentos para o meu tratamento. Além disso, providenciou-me comidas, 7 criadas e o melhor aposento. Milagrosamente, ganhei a afeição e respeito de todos os demais. Vendo tudo isso que me acontecia, eu percebi que tu estavas guiando perfeitamente a minha vida, da mais tenra idade até aquele momento. Prudentemente, quando chegou a minha vez de adentrar na presença do rei, Hegai pediu-me para não portar comigo nenhum ornamento além daquilo que ele próprio aconselhara. Ó Senhor, és onisciente, tu sabias como Sua Majestade se agradaria de mim. Evidenciando que a tua mão havia me dirigido à casa real, o soberano amou-me mais do que a todas as outras 400 e pôs solenemente em minha cabeça uma linda coroa, promovendo uma festa em homenagem à nova rainha. Teu favor alcançou outros também. Quando o rei isentou as províncias de impostos após a minha seleção, eu vi a extensão da tua benignidade. Tua bondade se manifestou notavelmente quando livraste o teu povo do maléfico estratagema do Agagita, o maior entre os príncipes do reino. Este, porque era adversário dos judeus, acusou-nos de insubordinação e, assim, indispôs o soberano, que lhe autorizou a exterminar todo o teu povo num só dia. Fazendo-me saber tais acontecimentos, meu tio impeliu-me a revelar minha linhagem e implorar ao rei pelo nosso povo, apesar do risco de morte. Após o jejum dos judeus, trajando-me as vestes reais, eu me apresentei ao rei. Ele não apenas poupou minha vida, como ofereceu-me qualquer coisa que eu pedisse. Tu me deste sabedoria. Não pedi nada para mim, e apenas convidei o rei e o Agagita para um banquete, no qual renovei o convite para um outro jantar. Chegada a hora de renunciar ao anonimato, confiei que tu nos salvaria. Graças a ti, o rei voltou-se contra aquele mau príncipe, quando revelei que pertencia ao povo condenado a ser aniquilado. Quão memorável teu livramento! Nosso inimigo morreu enforcado, e os judeus em todas as províncias estavam autorizados pelo rei a defender-se daqueles que intentassem lhes fazer mal. O plano maléfico do Agagita fracassou, pois ninguém pôde nos resistir. Por tu teres cumprido em mim e através de mim os teus desígnios desde minha infância, louvo o teu nome. Apesar de me teres feito rainha, o Senhor agiu para salvar o teu povo do plano maléfico do inimigo, não eu. Embora meu nome signifique estrela, meu brilho não é próprio, mas provém de ti. Eu não posso me vangloriar. Perante teu majestoso trono, dedico somente a ti toda a honra e toda a glória eternamente. Amém. Então, quem sou eu? Você possui alguma ambição? A minha era ser poderoso e ocupar um alto cargo de liderança. Desde muito jovem fui treinado para alcançá-la. Ao longo da minha vida tomei muitas decisões difíceis e precisei de estratégias e perspicácia. Conquistar o poder, infelizmente, trouxe-me um desfecho trágico. Eu nasci em 3 de julho de 100 a.C., numa família rica e romana. Desde jovem ansiava ocupar um alto cargo em Roma. Meu pai me enviou para a escola e velozmente aprendi a arte de falar em público. Nos momentos que discursava, cativava uma multidão. Quando possuí idade suficiente, fui mandado para um local que era usado para treinamento militar e foi onde me tornei um hábil lutador. Tornei-me protagonista da minha história. Apesar de vir de uma família rica, o que me tornou uma pessoa célebre foi o fato de agir resolutamente em qualquer situação. Eu almejava me tornar cônsul. Então, estrategicamente, convenci o Senado e o povo de Roma a criar o triunvirato, que consiste de 3 cônsules governando juntos. Ao mesmo tempo que exercia o papel de cônsul, me dedicava também às guerras. Minhas principais vitórias foram contra a Gália e Britânia. Inteligentemente, desenvolvi a estratégia de só inscrever minhas vitórias ao povo de
Roma, porque assim confiaria em mim como líder e general. Apesar da minha popularidade com o povo, o Senado começou a sentir inveja e medo de ter seu poder excluído. Então, enquanto estava em uma guerra, anunciaram ao povo que eu era um traidor e me enviaram uma carta me informando que se eu voltasse a Roma seria preso. Confiantemente me dirigi para Roma. Quando estava prestes a atravessar o importante rio Rubicão, que seria minha passagem para Roma, minhas leais tropas me alertaram sobre o perigo. Não hesitei nem um só segundo, exclamei: a sorte está lançada, e avancei. Ao chegar em Roma, todos ficaram boquiabertos e os senadores e seus homens fugiram. Conquistei o que queria, me tornei o único cônsul desde que corajosamente atravessei o rio Rubicão. Rapidamente me tornei um ditador e removi o Senado do poder, que odiou isso. Como ansiava retornar à liderança, começaram a conspirar contra mim e, em 15 de julho, recebi muitos alertas que estava correndo perigo, mas ignorei todos e me dirigi ao prédio do Senado. Quando cheguei, 23 facadas me atingiram implacavelmente. Os senadores e até meu melhor amigo me traíram. Me tornar um ditador e remover o Senado me trouxe consequências fatais. Meu sonho de infância fora concluído. Alcancei o mais alto cargo da elite. Meu legado é imensurável. Marquei a transição da República para o Império Romano. Minhas conquistas militares influenciaram na história e transformei o nome da minha família em símbolo de poder que é usado até hoje. Apesar de muitos questionar minhas decisões, sempre quis o melhor para Roma. Para uns, um tirano, para outros, um herói. Quem eu sou? Júlio César! Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão. Sempre fui um garante comum. Desde criança era forte e corajoso, nada me amedrontava. Fui filho do rei Filipe II e da influente princesa Olímpia. Com 5 anos, era um hábil cavaleiro e com 10 anos já acompanhava meu pai em algumas campanhas militares. Certo dia, acompanhei ele na compra de cavalos de elite. Nos cavalos oferecidos havia um corcel negro, cintilante e fabuloso, mas incrivelmente indócil. Ninguém conseguia sequer segurá-lo, mas eu tinha a audácia e a habilidade para dominá-lo. Imediatamente pagamos o alto valor daquele que seria meu companheiro por toda a minha vida. Quando completei 16 anos, me tornei um imponente general. E meu garanhão negro passou a me acompanhar nas minhas inúmeras batalhas. Tive como tutor, de forma integral, ninguém menos que o grande filósofo grego Aristóteles. Aprendi diversos ramos do conhecimento, como filosofia, história, geografia, ciências, poesia e política. Em meu ser, reuni algumas qualidades necessárias para me tornar um herói: coragem, resistência física, perseverança e o dom de cativar meus soldados para as batalhas, expondo-me aos mesmos riscos que os afligiam. Eu criava uma amizade e fidelidade extremamente forte com os meus soldados. Não há dúvida que eu seria um líder inspirador. Meus combatentes me respeitavam e me obedeciam. Obstinado em colocar cidades com o meu nome, fiz isso em 17 das 70 que conquistei ao longo da minha curta vida, pois, ao pôr do sol do dia 13 de julho de 323 a.C., morri com uma doença não diagnosticada. 2 décadas após o meu falecimento, toda a minha família foi assassinada e meu império desabou completamente. Quem sou eu? Melhor é o fim. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, afirmei em um dos meus livros. A minha história é um testemunho de que mais do que uma extraordinária experiência com Deus é permanecermos fiéis até o fim. Primeiramente, no início do meu reinado, o Senhor capacitou-me de uma forma incrível para cuidar do seu povo. Apesar de ter acesso ao conhecimento divino, eu mesmo não inclinei os meus ouvidos para ele. De fato, temer a Deus é o princípio que deve nos reger por toda a nossa vida. Peça-me o que quiseres. Naquela noite, durante o sonho, o Senhor me concedeu a oportunidade de fazer um pedido. Foi em Gibeon que eu propus no meu coração buscá-lo.
Eu era como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. Então disse ao Senhor: dá-me um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e discernir prudentemente entre o que é certo e o que é errado. Deus estava comigo, revelando-me o seu saber. Assim, tornei-me extremamente famoso e poderoso. Quando a rainha de Sabá me visitou, ficou impressionada com o meu conhecimento, pois nenhum de seus questionamentos foi difícil demais para mim. Todos se maravilharam com o meu entendimento. Fuja da mulher infiel, ame o entendimento, e tu não serás enganado por ela. Ela já destruiu a vida de muitos jovens. Estes e outros conselhos foram escritos por mim, conforme recebi do Senhor, e nunca poderão ser invalidados. Melhor seria para mim a alegria de praticá-los do que o orgulho de conhecê-los. Porém, as mulheres com que me casei eram estrangeiras e adoravam outros deuses. Elas me levaram a desviar o meu coração do Senhor, principalmente na minha velhice. Advertido por Deus, tornei-me indesculpável, e a ira do Senhor veio sobre mim. Lembre-se do seu Criador, jovem, registro de outro livro que também escrevi. Antes que venham os dias difíceis, neste mundo tudo não passa de uma ilusão. Eu disse a mim mesmo: vamos, experimente a alegria, aproveite a vida ao máximo. Mas acabei descobrindo que isso também era inútil. Verdadeiramente, amar a Deus de todo o coração e temê-lo é o que dá sentido à vida. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Porém, busquei ter experiências com o Criador. A verdadeira sabedoria estaria em permanecer nos seus conselhos. Tudo aqui é passageiro, e o melhor para mim seria ter chegado ao fim com fidelidade. Quem sou eu? Bom dia, meu nome é Davi. Fidelidade a Deus. Você já se imaginou ser forçado a sair da sua terra para viver em um lugar totalmente contrário a tudo aquilo que você pensa e crê? Eu já. Mesmo assim, permaneci íntegro às minhas condutas. Por volta de 605 a.C., fui deportado ainda jovem de Jerusalém para a Babilônia, por causa que o rei Nabucodonosor mandou levar jovens judeus que tivessem aptidão em aprender. O objetivo era se tornar conselheiros e sábios. Quando chegamos, tivemos nossos nomes trocados por nomes de deuses babilônicos, e assim nos tornamos conselheiros do rei. Em um determinado momento, o rei ordenou que nos alimentássemos das iguarias do palácio. Porém, decidimos permanecer fiéis em Deus e não nos contaminar com aquela comida. Nos alimentamos apenas de legumes e água por 10 dias. Incrivelmente, o resultado surpreendeu a todos, e estávamos mais saudáveis e mais sábios do que todos os outros jovens na Babilônia. Além disso, recebi o dom de interpretações e visões, assim me tornando governador da província. Durante o reinado de Dário, fui promovido a uma posição com ainda mais destaque, o que despertou a inveja dos outros líderes. Mesmo sem encontrar falhas em minha conduta, convenceram o rei a criar uma lei proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse a ele. Mesmo assim, permaneci fiel a Deus e continuei orando. Implacavelmente, acabei sendo denunciado. Mesmo contrariado, Dário teve que cumprir a lei e me lançou na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões e assim saí ileso. Ao me ver, Dário ficou extasiado e assim puniu meus acusadores e declarou que o meu Deus era o Deus vivo e eterno. Continuei prosperando e mantendo minha fé e confiança em Deus. No fim de minha vida, recebi de um anjo a promessa de descanso e vida eterna. Meu legado ficou marcado como condutas em terras estranhas. Devido à minha obediência, fidelidade, integridade, coragem e confiança em Deus, independente das circunstâncias. Essa é a minha história. Quem sou eu? O que seria da vida de um bebê colocado em um cesto no rio? Você responderia: príncipe, pastor de ovelhas, o líder de um povo,
Provavelmente não, mas hoje veremos através da minha história o improvável acontecer. Era uma época difícil para o povo hebreu. O rei do Egito, temendo os crescimentos dos israelitas, ordenou que as parteiras matassem todos os meninos recém-nascidos. No entanto, elas temeram a Deus e desobedeceram. Então, o faraó ordenou que os próprios egípcios lançassem os bebês no rio Nilo. Foi nesse tempo sombrio que eu nasci. Para proteger-me, minha mãe, Joquebede, construiu um cesto de junco, vedou com betume e piche e cuidadosamente me colocou entre os juncos no Nilo. A filha do faraó, ao banhar-se no rio, avistou um pequeno cesto. Ao me ver, comovida pelas lágrimas que escorriam do meu rosto, percebeu que eu era um bebê hebreu. Nesse momento, minha irmã, Miriam, que observava de longe, perguntou se deveria chamar a mulher israelita para amamentar-me. Assim, voltei para o braço de minha própria mãe, que me criou e cuidou de mim nos primeiros anos e me ensinou sobre o verdadeiro Deus. Mais tarde, fui levado ao palácio e tratado como príncipe do Egito, mas não deixei de pertencer ao povo hebreu. Deste modo, mesmo nesse tempo obscuro, eu sobrevivi. Já adulto, presenciei o egípcio maltratando o hebreu. A ira me dominou e acabei matando o agressor. Temendo ser descoberto, fugi para o deserto de Midian, onde vivi muitos anos como pastor de ovelhas. Casei-me com Zípora, filha de Zétor, sacerdote de Midian, até o dia em que Deus falou comigo de forma extraordinária. Enquanto eu pastoreava um rebanho, avistei uma sarça em chamas, que misteriosamente não se consumia. Quando me aproximei, ouvi a voz de Deus chamando-me pelo nome. Ali, recebi um chamado para voltar para o Egito e resgatar o povo de Israel para conduzi-lo para a terra prometida. Tentei recusar, dizendo que não era eloquente, mas Deus me assegurou: eu estarei contigo, e enviou meu irmão Arão para me ajudar. Assim voltei para o Egito, onde os israelitas eram escravizados e oprimidos. Deus endureceu o coração do faraó, que não nos deixou sair. Portanto, Deus enviou 10 pragas. Na 10ª praga, a que matou todos os filhos primogênitos, o faraó nos expulsou. No caminho para a terra prometida, nos deparamos com o Mar Vermelho à nossa frente, e atrás de nós o faraó arrependido nos perseguia com seu exército. Certamente morreríamos. Porém, Deus fez o mar se abrir e todo o povo israelita passou. Quando os egípcios estavam passando, o mar se fechou. Muitos outros milagres ocorreram no caminho para a terra prometida. Deus fez água sair da rocha, fez maná cair do céu. E um momento extraordinário que contemplei a Deus e Ele me entregou os 10 mandamentos. Também vi desobediência e rebeldia, mas aprendi que Deus é fiel e cumpre com suas promessas. Hoje, ao olhar minha trajetória, do cesto no Nilo, pastor no deserto, a liderança da nação, vejo que cada passo foi guiado pela mão de Deus. Eu não entrei na terra prometida, mas Deus me levou para uma morada infinitivamente melhor. Quem sou eu? Eu fui uma mulher incrível, a quem Paulo chamava pelo nome mais formal. Seguramente era sua valiosa cooperadora. Meu marido e eu morávamos em Corinto, Grécia, mas anteriormente vivíamos na Itália. Partimos porque o imperador Cláudio, um poderoso imperador romano, tinha expulsado todos os judeus de Roma. E sendo nós judeus, estávamos profundamente envolvidos na divulgação do evangelho. Nós trabalhávamos construindo tendas. Em 50 d.C., conhecemos Paulo, após o imperador Cláudio expulsar todos os judeus de Roma. Antes de morar em Corinto, eu e meu marido vivíamos em Roma, Itália, e imediatamente nos tornamos amigos de Paulo. Obviamente, foi cativante ser treinada e ensinada pelo apóstolo Paulo, e desde que Paulo nos conheceu, trabalhou conosco na fabricação de tendas. Mais tarde, Paulo rumou para Éfeso e nós fomos junto com ele. Em Éfeso, conhecemos Apolo, um judeu eloquente e hábil orador. Paulo ficou em Éfeso por um pouco mais de 2 anos e, após esse tempo, rumou para Cesareia. Eu e meu marido ficamos em Éfeso. Lá, construímos uma igreja doméstica na nossa própria casa, feita para acolher as pessoas e pregar a palavra de Deus. Apolo, que também era pregador, entendia errado a palavra de Cristo. Então eu e meu marido confiantemente ensinamos o verdadeiro evangelho de Jesus. Em
57 d.C., meu marido e eu retornamos para Roma, pois mais tarde Paulo enviou uma saudação especial para nós e para os membros da nossa igreja doméstica. Na carta, ele também menciona quando eu e meu marido arriscamos a nossa própria vida para salvá-lo. Evidentemente, depois de sair de Roma, retornamos para Éfeso, pois, como já foi dito aqui, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador. A última vez que a Bíblia nos menciona é no final da vida de Paulo, quando ele nos saudou em sua última carta para Timóteo. Eu represento o retrato de uma mulher forte e competente, que estava ativamente envolvida no ministério cristão. Apesar de administrar minha casa e exercer um ofício, eu encontrava bastante tempo para obter uma ampla compreensão do Evangelho, sendo obviamente habilitada no ensino. Eu era uma respeitável líder cristã, também notada pela minha hospitalidade. Eu trabalhava ao lado de meu marido e juntos tivemos significativa contribuição na expansão do Evangelho. Porque está escrito: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Quem sou eu? A minha vida era comum, como a de tantas outras mulheres, mas de repente, tudo mudou. Conheci Malom, um homem bondoso que tomou-me por esposa. Foi um tempo de alegria e esperança, mas essa felicidade não durou muito. Pouco tempo depois, Malom morreu, deixando-me viúva e sem filhos. O mesmo aconteceu com minha sogra Noemi e Orfa, minha cunhada. Assim, 3 mulheres, unidas pela dor e pela perda, se viram sem rumo, sem sustento e sem amparo. Noemi decidiu então voltar para sua terra natal, Belém de Judá, pois ouvira que o Senhor havia visitado seu povo dando-lhes pão. Eu poderia ter ficado em Moabe, com meu povo e meus costumes, mas algo mais forte me impedia de deixá-la partir, pois com aquela família conheci o verdadeiro Deus, o Deus que vive e reina para sempre, e nada poderia me afastar dele. Foi então que tomei a decisão que mudou o rumo da minha história. Deixei tudo para trás e segui para uma terra distante, confiando que o Senhor transformaria minha tristeza em alegria. Quando chegamos aos limites de Moabe, Noemi insistiu para que eu ficasse. Dizia que eu era jovem e poderia recomeçar minha vida ao lado de outro homem. Mas Deus havia tocado meu coração, e eu sabia que meu lugar era ao lado dela. Então pronunciei as palavras que decidiriam o rumo da minha história. Não insistes comigo para que te deixe, nem me obrigues a não te seguir, pois aonde quer que fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras saíram do fundo da alma. Assim Noemi deixou de insistir e seguimos juntas com esperança, mesmo sem saber o que nos esperava. A viagem até Belém foi longa, cansativa e cheia de incertezas. Quando finalmente chegamos, as pessoas nos olhavam com curiosidade e surpresa. Para termos o que comer, decidi ir ao campo colher espigas. Fui guiada por Deus para um campo de um homem justo e bondoso, chamado Boaz. Ele tratou-me com respeito, protegeu-me dos trabalhadores e até ordenou que deixasse mais espigas para que eu pudesse recolher. Tudo aquilo parecia simples coincidência, mas eu sabia que era providência divina. Com o tempo, Boaz mostrou-se cada vez mais generoso. Noemi, sábia e experiente, percebeu que ele era nosso parente e poderia ser o resgatador da nossa família. Segui o seu conselho com obediência e confiança, e pouco tempo depois nos casamos. O Senhor nos abençoou com um filho que se chamou Obed, e foi vô do grande rei Davi, e dessa linhagem nasceria o verdadeiro Redentor, o Messias prometido. Assim, o Deus de Israel transformou minha dor em bênção e o meu luto em alegria. Hoje, ao olhar para trás, compreendo que cada passo, minha decisão de seguir Noemi, minha chegada a Belém e o encontro com Boaz, foi guiado pela mão do Todo-Poderoso. Ele cuidou de mim quando tudo parecia perdido e fez da minha história um testemunho da sua fidelidade. Quem sou eu? Quais os imperadores mais famosos que você conhece? Será que um deles sou eu? Há muitos mitos sobre mim. Uma vez eu disse: quem se julgar meu igual vai onde eu fui. Ninguém sabe como eu nasci. Um dia, o rei da cidade-estado de Ki, chamado Zababa, tem um sonho desconhecido e me chama para ser seu copeiro.
Então eu vivi no Palácio Real de Kish, servindo como copeiro do rei. Depois de um tempo, Urzababa me convoca a seus aposentos para discutir sobre um sonho que havia tido, que envolveu o favor da deusa Inanna para comigo e o afogamento do rei por ela. Me temendo, me enviou para ser morto por Lugal-Zagese, rei da Suméria. Mas o plano falha e Lugal-Zagese se recusa a me matar, colocando-me no comando de seu exército. Então, eu marcho com Lugal-Zagese até Kish e a conquisto. Logo depois, eu e Lugal-Zagese nos desentendemos e batalhamos a Batalha de Uruk. E eu venço. Coloco ele numa jaula e o exibo acorrentado. E uso ele numa estela, que é um pilar de pedra com uma inscrição. Conquistando Uruk, consegui poder sobre toda a Suméria. Em seguida, eu iniciei uma longa série de campanhas militares para expandir meu império, conquistando vários territórios da Mesopotâmia e regiões vizinhas, como Elão, atual Irã, cidades-estados como Mari e Ashur e partes da Síria e Anatólia, atual Turquia. Então eu construí a cidade de Ágade, mais tarde conhecida como Acádia, para servir como capital de meu novo e unificado império. E, para diminuir as chances de revolta, coloquei 1.400 soldados para patrulhar a cidade. A Casa Real da Acádia inclui eu, meus filhos Rimush, Manistu e Barum, Abastakal e Enheduana, que era alta sacerdotisa. Logo após tomar o poder, eu tive que reprimir repetidas revoltas das cidades-estados sumérias que não aceitaram meu domínio. Eu precisei administrar e controlar um império recém-formado, que incluía diversos povos, culturas e reinos. Eu tive que proteger as fronteiras do império contra ameaças externas, como as invasões dos Guti, que era uma tribo nômade que vivia na Suméria, e outros povos. Para solidificar meu poder, eu tive que lidar com as elites locais que resistiam à minha autoridade e, em alguns casos, instalar meus apoiadores em posições de poder, incluindo cargos religiosos, como de alta sacerdotisa para minha filha Enheduana, na cidade-estado de Ur. Eu precisei garantir a segurança das rotas comerciais que ligavam meu império a regiões distantes, como Egito e Índia, que eram essenciais para o fornecimento de recursos, como madeira e minerais. O império dependia da agricultura, que era sustentada pelas cheias do rio Tigre e Eufrates. Por isso, a gestão do sistema de irrigação era um desafio constante para estimular a produção. Nos últimos anos do meu reinado, o império enfrentou fome e problemas ambientais, o que levaram ao colapso da população. O favor da deusa Inanna para comigo é um dos mitos que me cercam. A maior batalha que já enfrentei foi a Batalha de Uruk, e meu império se estendeu desde o mar Mediterrâneo até Elão. O meu pai eu não conheci, e minha mãe era uma alta sacerdotisa de uma cidade-estado chamada Azupirano. Meu maior desafio foram as grandes revoltas que aconteceram no meu império. E o mais importante é que, depois de derrotar reis como Urzababa e Lugal-Zagese, e depois de enfrentar grandes rebeliões, o Império Acadiano prosperou até o fim. Isso é o mais importante porque mostra aos outros reis que não é impossível formar um império vasto e próspero. E essa é a minha história, a história de um grande imperador. Quem sou eu? Nem todos os reis que empunharam uma coroa deixaram um legado eterno, mas a minha história atravessou séculos e marcou a humanidade. Certamente, desde os tempos antigos, quando a Pérsia começava a se erguer como um poderoso e abundante império, eu surgi como um líder que seria lembrado pela sua sabedoria e coragem, porque sou o maior rei da Pérsia antiga. Desde meu nascimento, eu enfrentei o medo, a traição e o destino que tentou me destruir, mas fui protegido por Deus e guiado pela sua sabedoria. Neste relato, você conhecerá a minha trajetória,
da infância ameaçada por um plano cruel, a conquista de reinos poderosos como a Babilônia e a criação da primeira Carta de Direitos Humanos do mundo antigo, o meu cilindro, símbolo de justiça e liberdade. Nasci em 600 a.C. e fui para alguns o maior rei da Pérsia Antiga. Pertenci à família real e fui um dos fundadores do Império Aquemênida. Quando eu ainda era um bebê, meu avô, cujo nome era Astíages, rei dos Medos, sonhou que um dia eu, seu neto, seria rei de toda a Ásia Antiga. Astíages, petrificado e tomado completamente pelo medo, mandou Harpago, que era seu homem de maior confiança, levar-me para um local muito distante e assim tirar minha vida. Encantado com a criança que eu era, e também porque tinha um bom coração, Harpago não deu seguimento ao plano maligno de meu avô. Ele me entregou uma família de camponeses, onde fui criado e educado em suas humildes casas. Por volta dos meus 10 anos, Harpago revelou que tinha me entregue a uma família de camponeses. Então, meus pais me resgataram e me levaram de volta ao Palácio Real. Na época da morte de meu pai, Cambises I, eu herdei o seu trono e fui ungido um jovem rei. Logo, as minhas ambições começaram a reinar dentro de mim, e por isso reuni a maioria das tribos persas para comporem o meu exército. Essa ação deu calafrios no meu avô, que ainda vivia assombrado pelo seu antigo sonho. Com maldade acesa em seu coração, Astíages tentou dar continuidade de seu plano de me tirar do mapa. Ele me convidou à sua capital, Ecbatana, com o objetivo de fazer fortes alianças entre povos. Porém, com sabedoria e sagacidade, eu não atendi ao seu convite, pois sabia que Astíages não era confiável. A minha negativa fez que Astíages provocasse uma guerra, mas nessa guerra fui vitorioso e contei com a ajuda de Harpago, que por razões honradas queria vingança com meu avô. Por misericórdia, não assassinei o meu avô, mas o destronei. Meu próximo alvo foi o povo neobabilônico. Esse povo, que era muito numeroso, tinha um dos muros mais fortificados do mundo antigo. Mas, graças à inteligência, ao planejamento e à astúcia, eu derrotei os neobabilônicos com facilidade. Eles passavam por problemas internos, o que facilitou muito a minha conquista, mais do que eu poderia imaginar. Na cidade babilônica, foi onde eu fiz uma de minhas maiores residências reais. Lá, também foi onde eu libertei os judeus do cativeiro babilônico e dei a eles a possibilidade de retornarem para suas terras e adorarem ao seu Deus. Marquei a história. Fui o autor da primeira Carta de Direitos Humanos do mundo antigo, escrita na grandiosa Babilônia, onde deixei registrado o meu legado. Ela é chamada de o meu cilindro, considerado por muitos o maior documento do mundo antigo. Fui lembrado desta forma porque agi com bondade e justiça, mostrando-me benigno com o povo judeu quando eles estavam no cativeiro babilônico. Agora, quero citar Isaías 45 para mostrar-lhes como fui ungido de Deus. E assim diz o Senhor ao seu ungido, cuja mão direita sustentei para subjugar as nações diante dele, para abrir as portas e as portas não se fecharão. Bem, mas afinal, como cheguei a todo esse ponto? Fui um líder que marcou profundamente a história. Guiado por Deus desde a infância, sobrevivi a um plano cruel de meu avô, porque um mordomo de bom coração poupou minha vida. Mais tarde, governei com coragem a cidade de Anshan, onde iniciei as minhas grandes conquistas. Após a conquista da Babilônia, criei a primeira Carta de Direitos Humanos do mundo antigo. E por isso, sou lembrado como o pai dos direitos humanos. Quem sou eu? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Provérbios 31:30. Vivi em aproximadamente 1000 a.C. Sou do povo de Israel, carmelita, e habitei em Maom. Apesar de ter sido registrado que eu era bela e formosa, não foram essas características que se sobressaíram. Tampouco foi nelas que me confiei enquanto vivia em um casamento difícil e em uma ocasião em que tive que tomar rápidas providências. Prudência e sabedoria conduziram meus caminhos, e desfrutei de um novo tempo onde vi a bondade do Senhor unindo-me a um ascendente do próprio Cristo. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Isso é verdade mesmo quando o marido não é honrado. Em meus dias, os casamentos eram quase sempre arranjados. Casei-me com um homem cujo nome significava tolo. Ele, que era da linhagem de Caleb, possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Embora fosse notavelmente abastado, ele era soturno, sovina e sinistro. Deus, que sempre
sempre foi gracioso para comigo, deu-me sabedoria e paciência para ser uma auxiliadora, mesmo em momentos de dificuldades. No tempo em que se lamentava da morte do profeta Samuel, enquanto Nabal, meu marido, tosqueava suas ovelhas no Monte Carmelo, um filho de Jessé enviou 10 de seus homens para cordialmente pedir-lhe alimento. Porque ele, sua família, seus 600 companheiros, juntamente com suas famílias, se refugiavam no deserto de Parã. Nabal negligentemente negou. Fui avisada por um de meus servos de que aqueles eram os homens de Davi e de que estes prontamente os auxiliaram, protegendo-os de perigosos salteadores. Meu prudente servo também me alertou de que certamente o mal viria sobre Nabal e sobre todos os seus homens. Rapidamente apanhei 500 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de uvas passas e 200 pastas de figo. Coloquei tudo sobre os jumentos e enviei meus servos à minha frente para encontrar-me com Davi. Enquanto eu descia cavalgando, Davi e seus homens desciam também pelo outro lado do monte. Davi se arrependera do bem que fizera a Nabal, protegendo os seus rebanhos. Por esta causa, ele e 400 de seus homens cingiram suas espadas para buscar vingança. Vendo eu a Davi, aproximei-me apressadamente e, prostrando-me diante dele, afirmei: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouvir as palavras da tua serva. Então, procurei dissuadir Davi de buscar vingança com as suas próprias mãos. Através das minhas palavras, Deus moveu o coração do filho de Jessé, que, além de aceitar os presentes de minhas mãos, os quais Nabal lhe negara, também me abençoou. O papel que o Senhor designara a mim na sua história de amor e redenção não se limitou a ser a sábia esposa de um homem tolo, a qual, com sabedoria, foi instrumento das mãos de Deus para salvar-lhe a vida. Ao chegar em minha casa, Nabal, que oferecia um massivo banquete, estava completamente embriagado. Por esta razão, não lhe contei o que havia acontecido. Pela manhã, quando já estava ele livre da bebida, lhe dei a entender como o Senhor o livrara das mãos de Davi. Ao ouvir tais coisas, se amorteceu o seu coração, e ele ficou paralisado durante 10 dias. Então feriu o Senhor, e ele morreu. Quando soube Davi da morte de Nabal, enviou alguns de seus homens ao meu encontro, porque queria tomar-me por esposa. Ao ouvir tais coisas, inclinei-me e declarei que eu era tão somente uma serva para lavar os pés dos servos de meu senhor. E apressadamente fui ao encontro de Davi e casei-me com ele. Em Hebrom, o Senhor me agraciou com um filho, cujo nome era Quileabe, também conhecido como Daniel. Quanta bondade demonstrou o Senhor por mim, livrando-me de um casamento difícil e concedeu-me um marido que, mesmo pecador, era um reflexo de Cristo, o nosso Redentor. Mesmo esposa de um homem tolo, fui uma auxiliadora fiel. Prudentemente evitei muitas mortes e que Davi, servo do Senhor, tivesse grande culpa em suas mãos. Deus foi gracioso para comigo e livrou-me de um homem perverso. Ele cumpriu seus propósitos em minha vida, fez-me esposa de um homem piedoso, mostrando que a honra não vem através da graça e a formosura, mas a sabedoria alicerçada no temor do Senhor. Quem sou eu? Silenciosamente, o deserto guardava meus passos, estrangeiro entre montanhas e ventos antigos. Eu descendo de um povo nômade que vagava pelas areias da Arábia. Cresci entre montanhas e rituais, filha de um homem respeitado e profundamente sábio. Minha vida era tranquila, envolta pelas vozes das minhas irmãs e pelos costumes de meu povo. Repentinadamente tudo mudou. Eu me lembro bem do dia em que fomos buscar água no poço para dar de beber ao rebanho de nosso pai. Era uma tarefa diária, às vezes cansativa e nem sempre pacífica. Havia pastores que impiedosamente nos afastavam, para que seus rebanhos bebessem primeiro. Naquele dia, porém, um homem diferente estava ali sentado à sombra de uma rocha,
Quando os pastores vieram e tentaram nos expulsar, ele se levantou e corajosamente enfrentou-os. Me lembro do olhar firme de maneira determinada com que os fez recuar e depois nos ajudou a tirar água sem exigir nada em troca. Quando voltamos para casa e contamos o ocorrido, meu pai quis conhecê-lo, mandou chamá-lo para comer conosco e aquele estrangeiro passou a viver entre nós. Com o tempo, tornou-se parte da família e eu sua esposa. Ele era um homem profundamente contemplativo. Parecia ouvir o que o vento sussurrava, como se o próprio céu chamasse para algo grandioso. Tivemos 2 filhos. O primeiro recebeu um nome que lembrava sua vida errante, marcada pela distância e pelo exílio. O segundo, um nome que exaltava o auxílio divino, porque sabíamos que só o Eterno o havia sustentado até ali. Certa noite, inesperadamente, ele me disse que precisava partir. O Eterno o chamava para a terra onde fugira. Acompanhei-o, levando nossos filhos. A viagem foi longa e silenciosa, marcada por um pressentimento inquietante. Subitamente percebi que a vida dele estava em perigo. Algo invisível o cercava, uma força divina enfurecida. Logo entendi o motivo. Nosso filho não havia sido circuncidado, como ordenava a antiga aliança. Sem hesitar, fiz eu mesma o que era necessário fazer. O gesto foi duro, mas inadiável. Imediatamente a ameaça se afastou e a vida voltou a pulsar ao redor. Posteriormente, ele decidiu que eu e os meninos retornaríamos à casa de meu pai. Embora meu coração se enchesse de tristeza, aceitei. Enquanto ele enfrentava lutas de um povo oprimido, eu cuidava de nossos filhos e orava incessantemente, confiando que só o Eterno sustentaria. Finalmente reencontrei-o no deserto. O rosto dele trazia novas marcas, não de descanso, mas de alguém que havia contemplado o poder de Deus face a face. Sob o sol ardente e o vento cortante, nossa família se reuniu novamente. Profundamente entendi que Deus havia conduzido cada passo da minha vida, desde o dia em que tirei água no poço até o reencontro sob as areias do deserto. E uma simples filha de pastor foi chamada a caminhar ao lado de um homem escolhido para mudar o destino de um povo. E mesmo quando temi e duvidei, aprendi que a obediência e a fé, silenciosamente entrelaçadas, são capazes de mudar o impossível em milagre. Quem sou eu? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Disse Jesus. Ouvi com tristeza esta frase que havia sido pronunciada pelo meu mestre. E como não me entristecer, sabendo que sou tão fraco e humilde pecador? Entretanto, a minha vida é um exemplo de como alguém pode ser transformado. Procedia como um homem grandemente repreensível, porém, o chamado de Jesus trouxe uma impressionante mudança em minha vida. Tempos depois, após uma longa jornada de provas e experiências com Jesus, me tornei um homem notável na fé, pois ele não cessou de me ensinar, guardar e exortar. Eu nasci numa cidade situada às margens do Mar da Galileia, a qual se chama Betsaida. Infelizmente, a terra na qual eu nasci era frequentemente mencionada como uma terra de escuridão. O lugar de minha morada se chama Cafarnaum, para onde me mudei com minha esposa na idade adulta. Lá, tornei-me proprietário de uma pequena empresa de pescaria. Meus sócios se chamavam André, meu irmão, João e Tiago. Em momentos difíceis, eu tenho a tendência a proceder de forma tão impetuosa e precipitada quanto um mar que se levanta em fúria e sou inconstante em todos os meus caminhos. Mas, inacreditavelmente, isso logo mudaria, pois iria conhecer Jesus, meu amado mestre. Em um dia límpido, eu estava pescando com meu irmão junto às margens do Mar da Galileia, quando ouvimos um chamado irresistível e irreversível.
um chamado que alteraria nossas vidas para sempre. Nós pescávamos às margens do mar quando certo homem chegou e disse: "Vinde após mim, segue-me." Tão avassalador fora aquele chamado que nós imediatamente o seguimos sem saber que ele era filho do Deus vivo. Eu havia sido chamado para ser um pescador de homens. Tão surpreendente fora a escolha de Jesus acerca de mim, porque eu era um homem de muitas limitações, além de ser iletrado e desprezado socialmente. Mas, apesar disso, Jesus me escolheu por sua maravilhosa graça e amor. Das muitas experiências que eu vivi com Jesus, essa me marcou bastante. Nós estávamos pescando de barco quando vimos um homem andando sobre o mar. A princípio, nós sentimos um monstruoso medo, mas quando ele falou, "Não temas", eu percebi que ele era Jesus e eu pulei do barco para ir ao seu encontro. E, para minha surpresa, eu andava sobre as águas. Mas, por um breve instante, eu duvidei e comecei a afundar. Eu clamava por socorro quando Jesus segurou a minha mão e me salvou. Após a morte e ressurreição de Jesus, sinto algo novo dentro de mim. Irremediavelmente, tenho agora uma missão para com a Igreja de Cristo, porque Jesus, meu mestre, mandou-me apacentar suas preciosas ovelhas. Sou um homem totalmente restaurado por Jesus, quem me ensinou e guardou até o dia propício, me preparando para assumir uma postura de liderança dentre os demais. Após o Pentecostes, eu sinto uma fé inabalável e sei que é o Espírito Santo que desceu do céu como Jesus havia prometido. Eu divulguei o Evangelho de Cristo até a morte, mas não me arrependo, pois sei que minha recompensa será de fato grandiosa e eterna. Apesar de ser um homem desprovido de entendimento, após um doloroso processo de restauração, Jesus me chamou a apacentar suas ovelhas e a propagar o Evangelho onde quer que eu fosse. Cumprindo minha valorosa missão, eu preguei o Evangelho minuciosamente e trabalhei para a fundação e o crescimento da Igreja de Cristo. Ainda que seja considerado um dos homens mais contraditórios da história, e apesar de oscilar entre o pico mais alto de coragem e a covardia mais desprezível, Jesus não me escolheu pelo que eu era nem pelo que eu tinha, mas sim pelo que eu me tornaria e pelo seu próprio propósito. Eu andei com o Filho de Deus durante 3 anos. Essa maravilhosa companhia mudou meu coração, pois recebi um coração extraordinariamente novo. Quem sou eu? No período da Páscoa dos judeus, escrevi um bilhete para o meu marido. Não te envolvas com esse justo. Fui contemporânea de alguém que marcou a história da humanidade. Por isso, meu filho, diligentemente eu escrevo a você a história da minha vida. Querido, minha infância foi difícil, pois por ordem do imperador, que era meu avô, eu não podia ver outras pessoas ou crianças, a não ser aqueles da minha própria casa. Eu me sentia aprisionada na vila. Minha avó, escribônia, minha mãe, Júlia, mais 2 servos, moravam comigo. Eu não era autorizada a sair daquele lugar. Algumas vezes, os servos saíam para fazer compras ou receber cartas. Eu não conheci meu pai, mas minha mãe, antes de engravidar de mim, tinha se casado com Tibério. Entretanto, o imperador César o divorciou dela, utilizando um documento com falsa assinatura. Depois, Tibério se estabeleceu no trono de Roma como imperador e deu ordens para que eu fosse morar no palácio. Então, viajei de carroça até Roma. Quando cheguei lá, Tibério me saudou e me apresentou a Rotap, a qual seria minha serva. A minha infância não foi muito relevante, pois as únicas coisas que fazia era estudar e bordar. Ao completar 16 anos, Sejanno, uma autoridade de Roma, arrumou meu casamento com um forte soldado chamado Lúcio Pôncio. Estava morrendo de medo, sem saber o que pensar de como ele seria. Provavelmente, uma pessoa velha, de 50 anos, gordo, corcunda. Isso que passava na minha mente e compartilhava com Rotap, que havia virado minha melhor amiga.
Outro me adornava com joias, até que pensei, se meu marido vai ser tão feio assim, não preciso me cobrir das poucas joias que eu tenho. Certo dia, fui em jantar. Meus olhos cruzaram com os olhos mais azuis mais lindos que eu já tinha visto. O dono desses olhos era loiro, forte e tinha em torno de 26 anos. Descobri, maravilhada, que ele seria meu esposo. Depois de jantar, Lúcio e eu fomos caminhar no pátio. E falou-me que Sejano disse para ele que eu tinha uma beleza impressionante. E ele viu que isso não era mentira. Enfim, nos casamos. Pouco depois, recebemos uma carta que continha a nomeação de Lúcio como governador da Judeia. Então, Lúcio se mudou para lá e eu também. Entretanto, como governador, meu marido teve problemas com os judeus, que me despertou em conhecer mais dos Deus deles e de seus costumes. Um jardineiro judeu, chamado Jeremias, explicou-me algumas coisas sobre seu povo. Após alguns meses morando na Judeia, eu engravidei e você nasceu, Doros, em Jerusalém, onde morávamos na época. O juiz que eu mencionei, inicialmente, foi julgado na Judeia. Ele afirmava ser o filho do Deus dos judeus. O homem mais limpo de coração foi condenado pelo meu marido. Tentei o deter. Mesmo assim, de nada adiantou. Anos mais tarde, depois da morte de seu pai, me refugiei na casa de um judeu, porque estava sendo perseguida, procurada pela esposa do novo imperador, Cláudio, quem pensava que eu e você usurparíamos o trono. Mas sobrevivi e casei novamente. De tudo que passei, lembro bastante da Judéia e de Roma, das termas e suas arquiteturas. Minha coragem de mandar um bilhete, intercedendo por Jesus, naquele julgamento injusto, e minha fé em crer nele, mesmo sendo romana, e saber que ele é o Filho do Altíssimo Deus, me fez uma mulher privilegiada. Quem sou eu? Deuses fazem coisas grandiosas. Como Deus, sou poderoso, tenho tudo o que desejo prontamente. Diante de mim, há riqueza que jamais outro homem possuirá. Minhas obras devem marcar a história, assim como meu nome é conhecido e admirado pelos séculos. Ousadamente, desafiando a capacidade da época, propus e realizei uma das maiores construções de todos os tempos. O êxito levou esse monumento ao título de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso tornou meu nome célebre, e todos podem constatar a veracidade dessa realização até os dias atuais. É certo que ainda existem mistérios não resolvidos, mas esse detalhe só deixa os rumores em torno de minha vida ainda mais intrigantes. O significado de meu nome é Kunumi Protege, referente a das Kenumbis, pois tenho autoridade divina para governar o meu povo. Sou filho sucessor do rei Snefro e de sua rainha Eteferes. Como descendente da realeza, fui o segundo rei da 4ª dinastia. Meu reinado se deu no século 25 a.C., permanecendo no governo desde 2543 de 2436. Afortunadamente, tive brilhantes ideias em torno de minha vida, e também sou conhecido pela construção das colossais pirâmides no complexo de Gizé, onde a maior delas seria meu túmulo. As pirâmides imponentes causavam espanto e admiração a todos quantos visitavam. Graças aos arqueólogos, foi encontrado no Baixo Egito uma estátua de marfim esculpida em minha homenagem. As pirâmides foram erigidas em Gizé, no Cairo, Egito, porque era um local vasto e ideal para uma obra gigantesca como essa. As pirâmides mediam em torno de 147 metros de altura. Apesar de sua base ser quadrada, seus lados não eram retos, eram ligeiramente côncavos, tornando-a em forma de trapézio. As pirâmides eram revestidas de calcário na parte externa, que refletia um brilho esplêndido quando batia a luz do sol devido a esse material específico e ouro usado na sua ponta. As pirâmides, a maior delas sendo Akhet Khufu e a Esfinge, formavam um complexo mortuário. A Esfinge, com o corpo de leão, que representava a ferocidade e a força, e a cabeça de homem, que representava a inteligência e o intelecto, a Esfinge era uma espécie de guardiã dos túmulos. Com a força de trabalho de centenas de homens e uma vasta soma de recursos financeiros, pude declarar que a obra ficou perfeita. O complexo de Gizé marcou a história, e até hoje ele é alvo de estudos e especulações em todo o mundo. Assim terminou minha vida. Quem sou eu?